Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje responder essa pergunta, tão comum, tão frequente que a gente sempre recebe. Mas afinal de contas, a homeopatia realmente demora? Ela realmente demora a atuar, a resolver um problema de saúde? Então assim, já de início a gente precisa separar as coisas, deixar claro e ver do que a gente está querendo dizer, o que a gente está pensando, o que a gente tem em cabeça, na nossa cabeça, quando a gente fala e faz essa pergunta. Então, assim, eu estou falando de uma melhora dos sintomas, apenas uma melhora dos sintomas, ou eu estou falando de uma cura total da doença, Deixou de ter essa doença, nunca mais ela vai retornar. Do que eu estou falando? Eu estou falando de uma doença crônica, eu estou falando de uma doença aguda, Então, quando eu penso, a homeopatia demora, às vezes as pessoas perguntam isso ou falam isso, a gente tem que entender o que está por trás, o que ela está imaginando, demora o quê? O que demora, certo? Então pensa nisso, está se referindo a quê? A uma melhora sintomática, a cura da doença, a ação do remédio, que a gente poderia dizer que é a melhora do sintoma, a melhora sintomática, certo? Isso tem que ficar claro, porque senão a coisa é difícil de ser respondida, porque a gente tem, digamos que aí mais ou menos duas respostas, dois jeitos de responder esse questionamento. Então, a homeopatia demora? Bom, vamos começar pelo começo, todo sintoma, quando a gente vai começar um tratamento homeopático, vai começar a tomar um remédio homeopático, quando o remédio está bem aplicado, quando ele está adequado, quando ele é o ideal para o problema ou para a pessoa, os sintomas precisam melhorar rápido. E aí agora uma subdivisão, O que é rápido? Existe um rápido da doença aguda, E existe um rápido da doença crônica, E existe, claro, um rápido da doença crônica muito grave, e existe um rápido da doença aguda também muito grave. Resumindo assim essa parte, quanto mais grave, em geral, a melhora precisa ser mais rápida, que é uma coisa lógica, E, em geral, em geral não, mas praticamente sempre, quando a doença é aguda, a melhora, esse rápido precisa ser rápido mesmo, A gente coloca aí mais ou menos 24 horas, de ação para o remédio trazer algum tipo de sinal de melhora, Uma doença aguda. Por quê? Porque é uma doença aguda, porque depois de 3, 4, 5 dias, ela vai deixar de existir por si mesma, ou o paciente vai morrer, ou ela vai matar o paciente, certo? Então, em 24 horas, pelo menos, a gente tem que observar alguma coisa, algum tipo de melhora, algum tipo de sinal de que a coisa vai ter uma evolução boa, adequada, tá bom? Em doenças crônicas, aí depende, claro, um pouco de tempo, Você tem uma rinite há 1 ano, é diferente de você ter uma rinite há 20 anos, Contudo, e aí que está o ponto, a melhora dos sintomas precisa vir logo. Mesmo numa rinite nova, entre aspas, uma rinite ali recente, quanto numa rinite já de muitos anos, de muito tempo. Ou seja, mesmo uma doença crônica que começou há pouco tempo, quanto numa doença crônica que já faz muito tempo que a pessoa tem, a melhora sintomática precisa vir rápido também. Só que lembrando que isso aqui é uma doença crônica, então esse rápido ele é mais devagar do que o rápido da doença aguda, Por quê? Porque a doença aguda precisa, o organismo precisa agir logo. Doença crônica nem tanto, tá bom? Então,
esse é um ponto extremamente importante. Quando a gente está falando de melhora sintomática, ela precisa vir logo, ela precisa ser rápida. E na doença crônica, como eu estava falando para vocês, o rápido pode ser uma semana, mais ou menos. Às vezes, em certos tipos de casos, em certos tipos de remédios, 2 semanas, talvez até em alguns casos bem raros, às vezes um pouquinho mais, para ter uma melhora sintomática, tá bom? Só que, em geral, com uma semana e pouquinho, a melhora sintomática, ela já vai ter que estar meio ali, digamos, estabelecida. Ela já vai ter que ter acontecido. Porque senão, provavelmente, ou a pessoa precisa de mais remédio, ou você deu o remédio errado, tá? E esse é o ponto. Eu falei lá atrás para vocês que essa melhora que eu estou falando aqui, ela só vai acontecer se o remédio estiver correto, tá? Se o remédio estiver adequado, tanto no caso da doença aguda como no caso da doença crônica, tá bom? E principalmente no caso da doença crônica. Se o remédio estiver incorreto, a melhora sintomática ela não vai acontecer. Em certos casos, ela pode até acontecer, mais ou menos, só que isso é perceptível o quanto que a melhora talvez não é uma melhora realmente evidente ou uma melhora adequada, tá? Depois vão lá assistir meu vídeo sobre o que é melhora e o que é cura para a homeopatia, tá? Esse vídeo é muito necessário para esse tema. Mas é isso. Então, levando em consideração, né, tendo como premissa que o remédio está correto, melhora sintomática ela tem que vir logo, tá bom? Cura, remissão total da doença, a doença está curada, não precisa mais tomar remédio, a pessoa já sumiu, não vai ter mais a doença dali para frente, tá? A pessoa está curada. Aí, sim, isso daí demora. Óbvio que na doença aguda não, por quê? Na doença aguda, a melhora sintomática ela já vem ali logo depois da cura. Por quê? Porque é uma doença aguda. Ela é rápida, né? A coisa anda rápido. Então a melhora e a cura, ela quase estão juntas ali, elas quase são a mesma coisa, tá bom? Só que na doença crônica, quando a gente fala em cura, ou seja, a pessoa deixou de ter a doença, não é, né? Acabou o tratamento, acabou a doença, não tem mais nada, vou embora para cá, tal. Beijo, tchau, já era, tô tranquilo. Esse ponto pode demorar mais. Esse ponto ele pode ser demorado, tá? Porque, como eu falei para vocês, existe uma diferença de uma rinite que começou ano passado e uma rinite que começou há 20 anos atrás. Obviamente que a rinite que começou ano passado, ela vai ter uma cura mais rápida, né, em menos tempo, do que aquela que está há 20 anos atuando e que existe uma série de outros problemas de saúde, muito provavelmente, tá? Então, lembrando, né, a homeopatia ela vai tratar você como um todo. Então, se também existe uma série de outros problemas de saúde, essa de 20 anos atrás, ela não está sozinha, não é só a rinite que você tem, né? Pode ser que venham outras coisas juntos, que também vão precisar ser tratadas com a medicação homeopática. Então, a cura pela homeopatia, né, a cura como a homeopatia a concebe, essa sim demora, tá? Só que essa demora que a gente fala, ela é totalmente, assim, faz sentido. Por quê? Porque ela não é uma melhora, ela não é a melhora sintomática. A melhora sintomática, como eu falei para vocês, ela é rápida. Mas a cura, ou seja, o que é a cura? É você deixar de ter a doença. Totalmente. Então, isso sim vai demorar. E é natural, isso faz sentido, é lógico que isso vai demorar. Por quê? Porque é todo um caminho que você tem que trilhar. A gente está falando aqui de uma doença crônica, um negócio insidioso, uma coisa que o organismo não consegue curar sozinho, diferente da doença aguda. Se você deixar ele sozinho, muitas vezes ele vai curar a doença aguda sozinho. Quer dizer, na grande parte das vezes. Tá bem?
Então aqui a gente está falando de um outro modelo de doença, que aí sim, falando em cura, ela de fato vai demorar mais, tá bom? Contudo, pessoal, e aqui resumindo tudo, né, agora explicando mais para vocês de onde que saiu essa, digamos que vocês puderam perceber que é um mito, a homeopatia sempre demora, tal. Isso é um mito, tá? Que ronda aí, né? Principalmente no nosso país, mas ronda aí o imaginário das pessoas. Mas eu quero explicar de onde que isso saiu. E essa explicação de onde isso saiu, ela está sustentada na premissa que eu tomei com vocês lá no começo da explicação. Se o remédio estiver correto. E esse é o ponto. Se o remédio estiver errado, não for o remédio adequado, como eu falei, principalmente em doenças crônicas, não vai haver, em muitos casos, não vai haver melhora sintomática e nunca vai haver cura de fato da doença. E o grande problema é a melhora, ou seja, você vai usando ali o remédio e você não tem melhora. E aí você vai no profissional, você vai no prescritor e fala, olha, eu não estou melhorando, ele passa um outro remédio homeopático. E você continua usando e não tem melhora. Olha, eu não estou melhorando. Ele passa um terceiro remédio homeopático. Você começa a usar e não tem melhora. Aí você fala, nossa, mas a homeopatia demora para agir. Não, meu filho, não é que ela demora para agir. Talvez o seu prescritor, o homeopata que você se atende, talvez por ele ter uma formação muito ruim, ele falou isso daí para você, ele falou essa bobagem para você. Só que isso é falso. Não é que a homeopatia está demorando, é que todos os remédios que ele te deu até agora estão incorretos. Ah, mas ele está fazendo isso por querer? Não, não é por querer, mas é porque a coisa não é tão simples assim, tá? Realmente não é simples. É muito difícil, é muito complexo. E é por isso, e cada vez mais que a doença crônica é mais difícil, mais complexa e está envolvida com uma série de outros diagnósticos e outras doenças, a coisa fica ainda mais complicada. Então, a escolha do remédio é um ponto crucial para a homeopatia. Então, não é que a homeopatia demora, é que se você ficar usando remédios que não é o ideal, que não é ou os que estão próximos do ideal, você não vai ter uma melhora, nem sintomática e muito menos de cura. Você não vai alcançar a cura assim. Então, às vezes, eu já recebi gente aqui na farmácia, não, eu estou tratando da enxaqueca lá com a médica tal, não sei o quê, mas olha, é complicado, né, porque já faz 1 ano que eu estou em tratamento e, sabe, eu não tive uma melhora ainda assim, sabe, mas eu confio, porque eu sei que a homeopatia demora, né? Não. É que durante todo esse 1 ano, o prescritor não passou um remédio que foi o mais adequado para o seu caso. É por isso que a melhora não veio. Não é que demora 1 ano para a homeopatia agir, não é que demora 1 ano para a homeopatia melhorar os seus sintomas. É porque durante esse 1 ano, o remédio correto não foi escolhido, não foi, né, acertado. Bem? Então, pessoal, fica aí esse vídeo para a gente colocar uma pedra nesse assunto aí, né? Mas é isso, tá bom? Então, muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.